Tá, mas aquele reino que o senhor acabou de escrever aqui, lindo, maravilhoso, tal, não vai funcionar, reino então? mencionado em Isaías. Tá, esse reino vai funcionar porque haverá esse governo rigoroso. Isso, mas no fim todo mundo se perde. Por que todo mundo? Porque é o que a Bíblia diz, que Satanás enganará as nações. Sim, vai enganar as nações. Agora, isso. Dizer que cada membro de cada nação vai se rebelar. Então, a Bíblia diz que é como a areia que está na praia do mar. Isso. Mas dizer que todos vão se rebelar, acho que é dizer demais, é ir além do que o texto fala. Então, a areia que está na praia do mar não é demais. Entende? Não, mas é uma multidão numerosa, mas você há de convir comigo que isso aí é uma hipérbole, né? A areia da praia do mar. É uma hipérbole para denotar o quê? Que é muita gente, é muita gente, não é pouca gente. Não é que vai haver meia dúzia de perdas, não. Mas muita gente é diferente de todo mundo, de cada indivíduo. E o senhor lembra se teve salvação ali? Lá no Gog e Magog? Não tem, né? Não, ali não. Então é todo mundo. Mas você lembra se todo mundo seguiu Gog e Magog, cada indivíduo? É que o texto diz, a Bíblia diz que desceu fogo do céu e os consumiu. E consumiu aquelas nações. Sim. Satanás e todos os seus adeptos. Consumiu aqueles que o Senhor. Isso. Consumiu Satanás e todos os seus adeptos. Dizer que cada indivíduo do milênio fez isso? É porque assim, quando o senhor pinta um milênio, aquele milênio que parece aquele céu do Testemunho de Jeová, que todo mundo tá com a cesta de pão, de não sei o que o senhor fez agora. Mas é um reino de paz. Que o senhor fez agora. É interessante. Só que quando você vai para os detalhes do texto, você vê que tem pessoas ímpias lá em Zacarias, você vê que tem pessoas ímpias lá no final, e que é como a areia da praia do mar, esses perdidos. Mas isso aí está fora de discussão. Isso aí. Que haverá pessoas perversas no milênio. Que elas vão surgir no milênio. A maior prova, mais uma vez, é a rebelião final. Não há problema nisso. E o governo rigoroso é um dos fatores que Deus vai usar para manter esse reinado de paz e de segurança. Você falou, me dá um versículo. Todos os profetas falam disso. De uma Jerusalém restaurada. E de um reino de segurança e de paz em que o lobo vai andar com a ovelha. Romanos 8 fala da natureza restaurada. A natureza que geme aguardando esse dia de restauração. Então é um vasto número de textos que fala de um reino maravilhoso de paz, de justiça e de verdade. Então, agora, esse reino de paz, de justiça e de verdade vai ser governado com rigor. E é por causa desse rigor que esse reino será assim. Então, mas se ninguém perde salvação e todo mundo é salvo, lá no milênio, todo mundo é salvo lá no milênio. Quando entra, é salvo. Aí perde. Não perde, é que surgem... As pessoas nascem salvas. Não, todo mundo nasce perdido. Tu nasce perdido, então. As pessoas vão nascer, ou seja, surgirão pessoas... Que pra mim nasce perdido, mas pro senhor já nasce salvo, né? Porque foi escrito... Não. Se Deus decretou antes, não, então... Mas você que é arminiano crê na mesma coisa. Que você eu não sou arminiano. Então nem sei o que você é. Mas, assim, o fato é que ninguém crê em nenhuma tradição evangélica, protestante, crê que há pessoas que já nascem salvas. O calvinismo nunca ensinou isso em momento nenhum. E eu não creio nisso. Eu sou um eleito e nasci perdido. Você é um eleito e nasceu perdido. Nós sabemos, nós fomos realmente salvos. Não foi um teatro isso. Então as pessoas que vão nascer no milênio vão nascer perdidas e muitas permanecerão perdidas. E por isso a necessidade de um governo rigoroso. E Deus vai usar esse governo rigoroso para manter a paz, para manter a justiça, para manter o bem-estar de todos. Essas nações serão regidas assim ao longo desses 1000 anos. Quem não obedecer será punido, e assim haverá paz sem fim, ou uma paz permanente, né? Sem fim só depois, não vai nova terra. Porque não é sem fim, porque no fim vai ter a guerra. Exatamente. Né? Então, mas eles vão garantir esse governo de paz e de segurança ao longo desse milênio. Agora, o irmão dizer que entram no milênio só incrédulos... Não, é que assim, parece que eu não estou me fazendo entender, porque é o seguinte, ó, se Jesus volta... Então deixa assim como está, não quero esse reino não. Então vamos lá. Porque hoje ainda tem crente. Então vamos lá, desde o começo eu estou falando que assim, quando Jesus volta, no caso do pré-tribulacionismo, no final da segunda, na segunda vinda de Jesus, começa o milênio, 1000 anos, ok, 1000 anos. Nesses 1000 anos, quem está lá? A igreja que foi arrebatada, salva. A igreja que está lá no céu dos mortos, que é muito maior, está lá. O pessoal do Antigo Testamento, todo esse pessoal é salvo. Sim. Todo esse pessoal é salvo. Esse pessoal vai reinar com Cristo.
todos os salvos reinarão com Cristo. Só que a Bíblia diz que eles reinarão com Cristo sobre nações para despedaçá-las, como se faz lá, como diz no texto aqui, nós vemos várias vezes. Despedaçar com vara de ferro. Forma tal. de mostrar rigor. Isso, com vara de ferro. Exatamente. Então, para mim, não faz sentido que isso acontece em cima de salvos. Mas não é sobre isso mesmo. Então pronto, então pronto. Então para mim é sobre perdidos. Aí você fala assim, eu concordo que é sobre perdidos. Ok, então concordamos. Só que para o senhor, esses perdidos não entraram, não começam perdidos no milênio. Não, de jeito nenhum. Só que o texto que eu apresentei de Zacarias diz que esse pessoal, desde o começo, eles têm de lidar com pragas. Porque lá no... Desde o começo. Esse desde o começo é por sua conta, pastor. É que assim, porque aqui Mateus 25 fala que eles vão entrar no reino, só entram as ovelhas. Mas a gente tá patinando aqui. Vamos abrir perguntas. Não sai dessa história, mas lá no texto fala que é no começo. Do chat. Não. Primeira pergunta para o César. Eu fiz alguma arte aqui. O que foi? Eu não sei, caiu alguma coisa. Manda a primeira pergunta para o César, o Homer, por favor. Um barulho, né? Vamos lá. Deixa eu só ver qual que eu já separei aqui, ó. O Correndo pra Cachorro, ele mandou uma mensagem pro pastor César aqui. Ele perguntou: no céu tem pão? Tem. O nome dele é Jesus Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Então tem. Agora manda uma de verdade aí. Eu não mandou uma valendo. A Carla mandou aqui, ó. Qual o propósito do milênio antes do juízo final e da destruição de Satanás, pastor César? Eu acredito, boa pergunta, eu acredito que o propósito do milênio é que a totalidade do reino de Deus é alcançada na vinda de Jesus e na implantação do milênio. Então, a Bíblia fala, quando Jesus chega, ele fala assim, ó, primeira pregação de Jesus, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos, o reino de Deus está próximo. Depois, falando com os discípulos, ele fala, o reino de Deus está entre vocês, o reino de Deus está dentro de vocês e tal. E esse reino, quando Maria recebeu o anjo Gabriel diz assim, ele vai reinar para sempre no trono de Davi, seu pai, e o reino dele não terá fim. O reino dele não terá fim. Levando em conta o texto de Daniel, capítulo 2, que fala que aquela pedra cortada sem auxílio de mãos é um reino que jamais será abalado, entendo que quando Jesus Cristo chega, é como se aquela pedra batesse no pé da estátua, porque o pé da estátua é o Império Romano, e a estátua começa a cair. E o reino de Deus começa a crescer. E é interessante que o reino de Deus é cada dia maior, né? Então, a igreja hoje é maior do que era ontem. E amanhã vai ser maior do que é hoje. E depois da manhã vai ser maior do que é amanhã e tal. E assim vai. E o ápice do reino é quando Jesus Cristo volta e implanta esse reino, porque é o texto da última trombeta de Apocalipse capítulo 11, da volta de Jesus. Ele fala o seguinte, eu não lembro de memória, mas não é difícil achar aqui na Bíblia. O sétimo anjo tocou a trombeta e houve grandes vozes dizendo, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo. O reino do mundo, então tem pessoas perdidas, se tornou do seu Senhor, do nosso Senhor e do seu Cristo. E ele reinará pelos séculos dos séculos. E os 24 anciãos se encontram assentados, se prostram, diz, graças te damos, porque, Senhor Deus Todo-Poderoso, porque assumiste teu grande poder e passaste a reinar. Então, parece que na volta de Cristo, acontece o ápice desse reino, que já está desde o começo, quando Jesus chega. O reino de Deus é tratado como estando dentro de nós, como tal, a célula do reino, o reino vai crescendo, tal. Ok, somos embaixadores desse reino e tudo mais. Mas quando ele volta, então ele passa a reinar. E esse reino, como descrito aqui pelos séculos dos séculos, é juntamente com a igreja. Então, na sequência, na verdade, versículo 18, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar galardão aos servos, aos profetas, aos santos, tanto pequenos quanto grandes, não sei o quê, para destruir aqueles que destroem a terra. Ou seja, parece que esse reino
começa no fim da grande tribulação, quando chega Jesus, e a igreja passa a reinar com Cristo. E esse reino é um reino didático, mostrando a vontade de Deus agora numa amplitude universal. Assim como antes da volta de Jesus, o anticristo estava reinando, e a vontade do anticristo, que tinha a estátua, tinha que adorar a estátua, tinha que ter marca da besta, e tudo isso aí acaba, e agora é o reino de Jesus Cristo, o reino milenar de Cristo, como um reino didático, mostrando ali a chegada de Jesus, o início desse reino, e esse reino não tem mais fim, conforme diz o anjo Gabriel a Maria. Esse reino não tem mais fim. Então, acabou. No final, os ímpios são destruídos, esses ímpios que entraram também são destruídos, e ficam somente os salvos eternamente com Cristo. Qual é o nome dessa moça mesmo? Qual é o nome dela? Foi a Carla. Carla. Complementando, não sei se eu posso complementar um pouquinho, rapidinho, um minutinho só. Claro. É assim, o milênio tem que existir porque existem promessas que foram feitas aos patriarcas, Carla. E essas promessas envolvem a posse da terra. Deus prometeu a terra a Abraão e a sua descendência. E Abraão nunca ocupou nela nem a medida de um pé. E, além disso, Deus prometeu a Davi que o reinado dele não teria fim. E todos os profetas falam de um tempo em que haverá um reino de paz em Israel, Israel desfrutando dessa paz, em cumprimento às promessas feitas aos patriarcas e ao próprio Davi. Então o milênio tem que acontecer para que, ressurretos dentre os mortos, os patriarcas, os profetas, enfim, esses homens, todos os salvos do Antigo Testamento, desfrutem dessa promessa que nunca se cumpriu. Eles morreram aguardando o cumprimento dessa promessa. Essa promessa nunca se cumpriu. Então chegará o dia em que o Senhor Jesus estará no seu reino, e Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas estarão sentados com ele à mesa, celebrando ali uma grande boda ou um grande banquete no reino de Deus. Então, um dos objetivos é esse, é o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas e o cumprimento das profecias feitas pelos profetas do Antigo Testamento e o cumprimento